Olá, querido povo de Deus, que saudade de vocês, que alegria estarmos aqui hoje para mais uma edição do nosso Café com Esperança. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Esperança e é com muito carinho que eu recebo cada um de vocês. Já somos mais de 2.200 inscritos no canal. Louvado seja Deus por sua vida. Obrigado por compartilhar essa esperança, por compartilhar essa graça que é essa missão do nosso canal no YouTube Palavra de Esperança. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui, neste momento tão especial do nosso canal, a Cristiane Romão Mariano dos Reis. Ela que é da equipe diocesana, da Renovação Carismática aqui da nossa diocese, ela é tesoureira, também membro da equipe estadual do Ministério Fé e Política, e agora, recentemente, ela está também na Comissão Nacional de Formação do Ministério Fé e Política. É com muita alegria que nós a recebemos aqui. Seja bem-vinda. Ô, João, a alegria é minha. Uma honra, um prazer estar aqui partilhando esse tempo com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Apesar que nós já conversamos aqui em off, né, Cristiane, que hoje é o café sem açúcar com esperança. É o meu café sem açúcar com esperança. Com esperança do João não engasgar. Gente, é o seguinte, olha, tudo isso começou, né, quando um dia nós fomos ter uma reunião e de repente a Cristiane, vou colocar em aperto logo no início. E já levou o café, levamos lá os biscoitinhos. Quando ela me serve o café, eu coloco na boca e eu falo, meu pai. Tava eu e o Gilson, né? Jesus. Nosso amigo Gilson. E aí o Gilson falou assim, eu não ia falar nada, mas já que você falou, da próxima eu compro 5 quilos de açúcar se o problema for falta de açúcar. Então eu brinquei com ela. Então hoje vai ser o café sem açúcar, mas com esperança. E o João ficou vermelhinho, né? Fala ou não fala, reclama ou não reclama? Mas como eu não tenho muita vergonha mesmo, eu falo, não esquento muito a cabeça, não. E agora, Cristiano, mas agora até eu tô tendo que tomar esse trem sem açúcar. Pois é. Tive que aprender. Apurar o paladar. Ai, meu Deus. Eu descobri que eu gostava era do açúcar, não era do café. Mas tá bom. E é exatamente isso que é o problema do mineiro. Cris, é uma alegria receber você. Cristiane, que foi quando eu estava na coordenação diocesana, ela estava na minha equipe, junto comigo. Braço direito ali, graças a Deus. E hoje ainda continua muito envolvida na coordenação e, além disso, vários outros trabalhos. Mas disso nós vamos falar no segundo bloco do nosso bate-papo. Ela perguntava assim, o que nós vamos falar? Eu falei, não, deixa acontecer. Você vai contar a história, bater papo. Nós estamos literalmente em casa, viu, Cris? Vamos lá, conta pra nós quem é a Cristiane, de onde ela vem, qual a sua origem, família, conta pra nós. É mãe? E aí, conta pra nós um pouco da sua vida. Então, essa jovem aqui, né? Muito bem. Como eu falo com a Ivone, uma jovem elegante. Uma jovem casada, 25 anos. Esse ano eu faço 26 anos de casada. Tenho os 2 filhos, né? Maravilhosos, bênção de Deus. Meu esposo Vinícius, meus filhos Pedro Henrique e Luiz Eduardo. E sou natural de Carmo do Paranaíba, né? Meus pais são de lá, minha família toda de lá. E desde criança, sempre envolvida, né, muito com família, sempre gostei de estar muito em casa, envolvida sempre com os meus parentes, minhas amizades são sempre meus familiares. Então, assim, eu sou aquela mineira raiz que gosta de estar em volta da mesa, de estar na casa da mamãe mamando de vez em quando, todo final de semana, quando dá. Ultimamente a gente anda meio lerdo, né, envolvido com muitas coisas, às vezes fica um pouquinho distante, mas a minha vida é essa, João. Eu nasci ali no Carmo, fui criada lá e casei jovem, né? Casei muito jovem, com 18 anos. E depois de casada, eu e o Vinícius resolvemos mudar para Brasília, depois de um tempo de casados. E ficamos em Brasília 8 anos, quase 8 anos. E lá que eu comecei verdadeiramente a viver, né? Porque a minha vida ali era no Carmo. Quem conhece a minha cidade, é uma cidade pequena, é uma cidade que não tem muitas ofertas para os jovens. E eu sempre fui muito alegre, muito expansiva. Então a nossa vida ali era envolvida com os familiares e a nossa vida, a nossa cultura, e de Carmo do Paranaíba, infelizmente, que ainda comanda em muitos lugares, né, em muitas famílias, era a cultura da família feliz, mas a nossa felicidade era na bebida, né? Então, assim, a minha vida, a minha história de infância, adolescência, foi sempre nesse meio. Então, quando o Senhor me tirou do Carmo mesmo, que eu me mudei para Brasília,
Ali é que eu fui verdadeiramente começar a viver. Primeiramente eu tive que morrer, né? Morrer para aquilo que eu era, para minha história. Não que essa história fosse triste de forma nenhuma, não trago traumas da minha infância, tive uma infância muito feliz. Minha mãe é muito carinhosa, é uma mãezona. Meu pai, um homem muito correto, muito certo. Um homem de temperamento forte, mas é um homem que foi um exemplo para mim. Tive contato a minha infância inteira com os meus avós. A minha avó materna, eu dormi com ela, fiquei, né, convivendo com ela, como ela não tinha companhia, até os meus 16, 17 anos, foi quando eu conheci o Vinícius. Então, assim, eu sempre fui muito de casa, muito de família mesmo, acostumada com isso. Estudei no Carmo a vida toda e sempre muito apegada aos amigos, aos colegas. Então, quando eu tive que sair do Carmo, para mim foi um baque, né? Um choque, né? Um choque. Há uma ruptura aí, né? Então, naquela decisão, eu mesmo Vinícius vivendo naquele tempo de dificuldade financeira, mais pelas dificuldades financeiras, né? Ele teve esse desejo de mudar do Carmo. Mas aí que a gente, depois que passa o tempo, que a gente vê a providência de Deus. Nada é por acaso. Não era a providência financeira, a providência do Senhor para nossa vida era outra. Um começo de uma nova história, né? Para mim, assim, eu vejo esse divisor de águas. E nós mudamos para Brasília, e naquele sofrimento de ter que deixar o papai e a mamãe, os primos, a família, a farra, né, a amizade. E era uma realidade totalmente diferente a partir daquele momento. Totalmente Você estava ali na dependência, próximo, vendo sempre, de repente, uma distância. Sempre. A minha mãe muito perto, muito próxima dos meus filhos. Deus ainda sempre muito bom comigo. Ele me levou lá nesse tempo, já a minha tia, irmã da minha mãe, mora em Brasília, até hoje ela mora lá, e nós fomos morar bem próximo. Então, o meu sofrimento não foi maior por isso, porque essa Tinha minha alguém tia próximo. E é uma mãe pra mim, continua sendo, é uma mãe, e ela lá em Brasília nos acolheu, né, nos abraçou como filhos mesmo, e ali a gente começou uma nova vida totalmente diferente, né? Você sair do Carmo para morar em Brasília, assim, a história é outra, a realidade é totalmente diferente. Eu era muito dependente do Vinícius, em tudo, né? Não dirigia, já tinha carteira, mas não dirigia. Estava acostumado com aquela rotina sempre com as amizades, né? Eu tinha meu costume, todo dia era aquela rotina aí na casa do fulano, do ciclano, vai e volta, mamãe, papai, e vó, e vô, então era isso. A minha história era essa. Quando fui para Brasília, lá, essa tia, vendo o meu sofrimento, porque eu creio hoje, depois que a gente para pensar naquele tempo, eu creio que eu tive um início de depressão, né, de romper com essa realidade. Porque para mim eu era feliz daquele jeito, eu era muito feliz, perto da minha família, e vivendo aquela rotina de aproveitar a vida, que aproveitar a vida para nós era só beber. Então a minha vida era isso, envolvia isso, né, de segunda a segunda. Eu não tinha tempo para mais nada. E olha só, as minhas amizades eram a minha família. Então, visivelmente, não tinha nada de errado, né? Não tinha nada de errado nessa história, porque a gente sempre estava em casa, sempre estava envolvido com as pessoas da família. Mas o Senhor, com a delicadeza dele, quis me mostrar. Aquela rotina, sempre a mesma, mas sem tempo para nada. Né, o meu tempo, a minha consciência, os meus pensamentos, os meus preparativos era sempre para a mesma coisa. Então eu tive que reconhecer que eu era uma pessoa totalmente dependente do álcool. Né, a minha alegria era viver pela bebida. Quantas vezes assim, envolvido numa farra aqui na casa de alguém, a gente tinha às vezes até que ser testemunha de casamento, chegava atrasado. Quantas vezes eu deixei meu filho mais velho, né, principalmente, com outras pessoas para poder estar num bar, para poder estar ali envolvido na farra com a família, para poder voltar para casa mais tarde. E assim era a vida. Assim, a minha alegria era essa. Né? Isso para mim era tudo. Era o que envolvia a minha história de vida, era isso. Então, quando chego em Brasília, a rotina é totalmente diferente. O Vinícius já tinha amizade com meu tio também, ele tem um irmão que mora lá. Então, assim, tinha ainda aquele vínculo. Certo. E as mesmas saídas,
né? Eu falo assim, tinha as festas, tinha o mesmo ritmo, mas o meu sofrimento foi muito grande. Porque tinha uma solidão ali dentro de muitas pessoas, principalmente pai e mãe, acredito. Exatamente. Mas eu creio, João, que não era só isso. Já era o Senhor me incomodando, né? Era o vazio existencial, né? Que é a ausência do É aquela do Criador, retirada, né? que o Senhor te pega dali, te põe separada, para você agora olhar a sua realidade É o deserto. pelo lado de fora, né? Ali parece que o Senhor me deu a oportunidade de me ver, me olhar de uma forma externa. Eu tive essa oportunidade. Então, a minha tia, assistindo esse sofrimento, começou a me levar. Vamos para a igreja, vamos ter um grupo de oração. E chamava. Até que um dia eu fiz essa experiência. Lá tem um grupo, eu tive notícia há pouco tempo, já tem, né? Assim, eu não sei como foi depois da pandemia. Mas esse grupo ainda existia. Esse grupo acontecia nas casas. Então eu morei ali em Taguatinga, norte. E uma amiga da minha tia fez o convite pra gente participar desse grupo de oração lá. E nós somos o grupo de oração, chama-se, né? Eu creio que ele ainda existe, Cenáculo com Maria. E ali eu entrei naquela angústia, né? Naquele sofrimento, que nada estava bom, que vontade de voltar para trás, por que meu marido fez isso comigo, que minha vida acabou, que tragédia. Tá querendo colocar com você, Vinícius, ó. Ele tá aqui ouvindo então, tudo, viu, gente? Que sofrimento, eu quero ir embora, e o marido não quer, e é aqui que tem que ficar, e a gente precisa de dinheiro. E quando eu entro naquele grupo, né, e tô ali no meio daquela experiência, a pregadora usando da palavra, aquela autoridade, uma senhora já, e ela fala assim, aquele choro, né, e a casa tava muito cheia. Eu lembro que esse dia tinha muita gente, o grupo de oração tinha muita gente, ela chamou bastante pessoas ali da região, e eu fiz essa experiência com o batismo no Espírito Santo. Aquela hora eu experimentei o amor de Deus, e era como se um filme passasse na minha cabeça, a hora que ela anunciou assim, você que está aqui com esse coração preso aonde você deixou alguma coisa para trás, o Senhor te chamou aqui para te dizer que Ele te ama, e essa história que você vive não é a sua história. O que Ele tem para você é muito maior do que você imagina. Deus te ama muito e te separou para que você possa experimentar algo que você nunca teve. Isso que tá... esse vazio que nada te preenche, porque até então a minha vida era preocupar com roupa, com sapato, com o bar, com o passeio, com os bailes, com as festas e com o corpo. Eu era muito vaidosa, muito preocupada com tudo isso assim, né? Então, era muito detalhista. E quando ela foi falando assim, era como se passasse um filme diante de mim, né? Tudo isso que era tão desproporcional. E que quanto mais eu corria atrás disso, mais eu sofria, mais triste eu era. Tinha aquela alegria por fora, mas existia aquela Cristiane que nunca se encontrava, não sabia o que eu era, para que eu vim no mundo, qual que é a minha missão, mesmo sendo mãe, já esposa. Eu não tinha alegria em nada que eu fazia, né? Perfeccionista, às vezes eu lembro quando nós casamos assim, minha mãe chegava lá em casa, ela danava comigo. Para que você tá lavando essa cozinha de novo? Eu lavava as paredes da cozinha todos os dias. Todos os dias eu lavava a parede atrás do fogão. Então eu tinha aquelas manias, né? Porque eu tinha que ocupar o tempo com alguma coisa, mas nada me ocupava, nada me preenchia, nada estava bom, tudo era imperfeito, nada para mim era o suficiente. E aquilo ali para mim foi um consolo para minha alma. Naquele dia eu experimentei uma paixão, um amor, algo que é o que eu ainda busco para que todo mundo possa experimentar, né, João? Quando a gente entra no grupo de oração, é isso que a gente quer. Eu quero que alguém experimente o que eu experimentei naquele dia. Quando a gente faz essa experiência, aí vem algo interessante nessa história, porque é claro que família, nós sabemos de toda a importância, e a Cristiane sabe muito bem desse valor, mas existe um lugar na nossa vida que é de Deus e ponto. Não tem como ficar remendando, procurando em outros lugares, outras coisas. Isso é na vida dela, é na minha, na vida de cada um de nós que estamos aqui.
eu preciso entender que a minha existência tem um significado maior, que vai além desse mundo, e como nós gastamos forças com aquilo que é passageiro. Exatamente. Eu tenho batido muito nessa tecla, onde eu passo, aonde eu prego, eu tenho dito, gente, gaste as suas forças com aquilo que é eterno. Com aquilo que é passageiro, se doe, faça o melhor de você. Não deu, ponto. Porque senão nós vamos ficar escravos somente disso que está Desse aqui mundo. e é passageiro. E a Cristiane deixa muito claro para nós nesse início da nossa conversa que ela tinha ali uma riqueza grande, que é louvável esse valor da família. Mas aí, como existia uma lacuna aí que não era preenchido, e começa a preencher com outras coisas. É a idolatria, né? É uma idolatria, Olhar somente para si. E Para para as suas pessoas, vontades. né? Querendo que as pessoas ocupem o espaço, que é claro que elas têm na minha história. Claro. Né? Eu louvo muito a Deus, porque a minha mãe foi minha catequista. Né? Ela foi minha catequista. A minha avó materna me ensinou tudo sobre a piedade, sobre a oração do Santo Terço. A minha primeira imagem de Nossa Senhora eu ganhei dela. Nossa Senhora da Rosa Mística, tá lá em casa até hoje. Eu ganhei uma Nossa Senhora da Rosa Mística, a primeira imagem que eu ganhei Foi a também, primeira imagem que eu coincidentemente. ganhei e eu era menina. Eu estudei no Colégio das Irmãs, na época, né, que falava lá no Carmo, Colégio de Freiras. Então, hoje, quando eu ouço, às vezes, algumas músicas, alguma coisa assim, eu falo assim, gente, o Senhor já me incomodava na infância. Só porque a gente não tem essa, né, como você não tem aquela clareza, essa visão espiritual, você vai vivendo uma vida focada no que as pessoas te apresentam. Né? Eu lembro que os meus sonhos era estudar, eu tinha o sonho de morar fora, eu sempre queria morar fora, eu queria ir para Belo Horizonte, queria ir para Florianópolis, eu queria fazer faculdade eu era louca para ser arquiteta, então assim, tinha aquelas coisas de juventude, mas a minha vida foi totalmente diferente. Né? E assim, mas no cuidado de Deus, sempre assim, quando eu engravidei do Pedro Henrique, que no meu casamento, o Vinícius sempre foi um excelente pai, muito preocupado com a gente, com a providência de casa, né? Sempre muito cuidadoso e eu também sempre com esse zelo. O Vinícius gosta de brincar que acha que quando o Pedro nasceu eu fiquei pior do que uma galinha, né? Então assim, eu não sei se foi o início de uma depressão pós-parto, mas as pessoas chegavam, eu não queria que ninguém pegasse. Então eu sempre fui muito cuidadosa. Essas coisas pontuais que são os valores da família, os valores que vêm do berço, graças a Deus eu recebi. Só porque eu distorcia muito, né? Tudo meu era em excesso, né? Extremamente... Eu levava tudo ao extremo. Então eu vejo assim que o quanto o Senhor foi bom, o quanto Ele me ama, o quanto Ele tinha esse cuidado conosco. Ele sempre dava os sinais visíveis do que Ele queria fazer na minha história, mas na minha ignorância, né? Eu não entendia. Quando o Pedro Henrique nasceu, ele estava com nem um mês. Aí nós fomos convidados para entrar na igreja com ele, né? Na época do Natal. Ele era o menino de Jesus. Eu vestida de Nossa Senhora, Vinícius de São José. Então, assim, tinha sempre os sinais de Deus para com a gente. E a gente naquela ignorância. A nossa vida, a minha e do Vinícius, era essa distração, era só isso. Somente isso. Mas aqui existe algo interessante que nesse primeiro bloco eu gosto sempre de refletir assim. A nossa história, por melhor ou por mais difícil que ela tenha sido, por mais alegre ou mais triste, foi ela que nos trouxe até aqui. Né? Então não tem como a gente querer apagar tudo isso, até que você disse com muita clareza o quanto era importante esse valor da família, desde o princípio, a presença, o quanto isso é importante para você, para mim e para cada ser humano. Né? Quando a pessoa não tem essa presença, o quanto às vezes ela vazia ela fica. Exatamente. Né? Vazio, sem sentido a vida. Então, por mais difícil, por mais estranho que muitas coisas aconteçam em nossa vida, tem o seu valor. A Cris é ela hoje do jeito que ela é, porque ela tem uma base bem feita. Aí entra Deus para lapidar. Exatamente. Entra Deus para tirar os excessos. Hoje você continua lavando a cozinha todo dia da semana, Vinícius? Hoje ainda é assim? Não, hoje não é tanto assim mais. Agora a cozinha tá precisando ser lavada, às vezes, e ela tá lá, Deus sabe. Vamos lavar outras coisas, vamos cuidar, né? Da vida, do espiritual, isso aí depois nós resolvemos isso aí. Então, mas é muito interessante a gente parar, até você falando aí, a gente para bater um papo e a gente recordar, né? Sim. Recordar a história, recordar
a vivência, recordar tudo que nós passamos até aqui, até que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos separado, tem nos levantado. E mesmo assim, né, João, colocar aqui, depois dessa experiência, a dificuldade que foi. Sim. A dificuldade de deixar o Senhor me transformar, de deixar para trás isso tudo, até hoje. Até hoje, desapegar daquilo que ficou como dentro do meu imaginário, dentro do meu consciente, do meu subconsciente, aquilo que eu preciso, às vezes, só olhar e falar assim, espera aí, né? Isso aqui é a Cristiane Velha. Cristiane Velha querendo levantar aqui. Então, mas sobre... Pode concluir. não, é assim, porque é um temperamento muito forte, né? Uhum. Só quem vive comigo lá em casa que sabe. É um temperamento muito explosivo e muita exigência, né? Aquela coisa de querer as coisas tudo do meu jeito. Isso é próprio do meu temperamento, de querer, né? Por mais que você queira o melhor para o outro, mas você não vê, às vezes, que você está controlando o outro. Sim. Querendo fazer do outro o que é na sua mente, não o que Deus também deixa, queira que ele seja, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade, eu tenho essa... Mas cada um tem seus leão para lutar todo dia, filho. É assim mesmo, não tem jeito não. Mas sobre essa questão dessa experiência, e a partir dessa experiência, os chamados que Deus tem te feito, que graças a Deus são muitos, nós vamos conversar no segundo bloco. Eu peço a você que está aí do outro lado que compartilhe, né? Compartilhe esse bate-papo do Café Sem Açúcar, mas com Esperança, que você possa compartilhar com as pessoas. O Thiago vai colocar no texto Café Sem Açúcar com Esperança. Esse é o melhor. Para deixar curioso. E por falar nisso, nós vamos tomar agora. Não sei como tá. Espero que esteja bem sem açúcar, viu? A gente volta daqui a pouquinho com a continuidade do nosso bate-papo com a Cristiane Romão, que está aqui conosco no nosso Café com Esperança. Peço mais uma vez, se inscreva, curte, compartilhe e nos ajude nessa missão de evangelizar. A gente volta daqui a pouquinho. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo desse mês de março, desse dia 14 de março, que é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar recebendo aqui a Cristiane Romão, que continua conosco nesse bate-papo. Mas antes disso, mais uma vez, obrigado aos mais de 2.200 inscritos no nosso canal. Peço que você possa curtir, compartilhar e nos ajudar nessa missão de evangelizar. Cris, fala para nós agora, nesse segundo momento, a partir dessa experiência que você viveu com Deus, né, que eu tenho certeza que foi muito profunda e transformadora, porque é interessante quando a gente vai contar essa grande experiência. Você nasceu num berço católico, Sim. Pelo que eu entendi, mas não era aquela pessoa frequente, praticante. Aí então a partir daí, já existia ali uma semente, já existia um chamado, mas a dificuldade muitas das vezes é de compreender e dizer sim a esse chamado. Então você fez a experiência e a partir daquela experiência, o que aconteceu? Lembrando a Laura, né? Jesus é bonitinho demais. Que eu vou chamar ela aqui também. Então, e aí a minha tia, muito atenta, me levou nesse grupo. Então, aquela primeira experiência, né, João? A gente fica apaixonada. Tudo que aparecia, que alguém convidava... Eu era a primeira da lista, eu queria estar em tudo. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus comigo, que ele me conhece mais que eu mesma, e sabendo das minhas limitações, né, da minha pequenez, da minha ignorância, ele me laçava, me abraçava de toda forma e me levava longe. Então, assim, por estar em Brasília, o Senhor me deu muitas oportunidades, sabe? Eu tive muitos momentos, assim... que foram, assim, o verdadeiro zelo de Deus, a mão de Deus, de Nossa Senhora a me guiar, a me conduzir. Então, naquele tempo... Você fala tipo encontros que você participava? Tudo, minha tia levava e eles chamavam, então, assim, tinha encontros da Canção Nova, Márcio Mendes, pessoal lá, Padre Roberto Luthieri. Eu mesmo, Vinícius, nós participamos de uma exposição do Santo Sudário em Brasília. Foram muitas experiências profundas, assim, para mim, né? De encontros de cura, ali o Jardim da Imaculada,
participar da missa com o Frei... Como que chama o Frei? Josué? Frei Josué, Padre Moacir Anastácio, então era aquilo tudo. A minha rotina depois passou a ser essa. Quem vivia no barzinho ou na mesa bebendo cerveja. Segunda tinha um compromisso, terça outro, quarta, quinta, sexta. E graças a Deus... O Vinícius ia junto? O Vinícius muito colocando presente. você na balada aqui também, viu, Vinícius? Por mais que ele não tivesse experimentado junto comigo, né, aquilo ali, mas tudo que eu pedia. Ele levava, eu mesma, minha tia falava, nós estamos querendo ir. Não, vamos. E levava, então assim, foi uma rotina de amor, de experimentar o amor de Deus profundamente na minha vida, assim. Deus teve pressa com você, então, muita. Né? Pelo que você disse, a partir daquela pressa. Experiência, Deus começou a lapidar mesmo, rapidamente. Mesmo. Assim, ele me conhece, né? Sabe dos meus excessos, de tudo que eu precisava tirar de mim, a minha essência, o que eu preciso ainda estar aprendendo hoje, as virtudes que eu preciso alcançar, né? O Senhor conhece a gente, né, João? E Ele vai colocando na nossa vida as pessoas certas, as oportunidades certas. Então, às vezes, quando eu paro, fecho o olho à noite e penso assim, a gente tem essa mania, né? Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? Quando você tá naquela angústia, às vezes no meio de uma missão, não sabe o que vai fazer. E eu paro e penso, meu Deus, onde que eu tava e onde o Senhor me coloca? Onde o Senhor me leva? Eu sou doida demais, né? Eu sempre brinquei com você, eu falo assim, eu sou doida demais, porque o povo me fala as coisas, eu falo sim pra tudo. É raro eu falar um não. Eu tenho essa ânsia de conhecer, eu sou curiosa, né? Eu falo que o que me leva mais além é a minha curiosidade. Essa vontade de estar conhecendo as coisas. Então, nessa experiência, depois nós ficarmos lá, que o Senhor me retirou, né? Retirou a minha família, a minha célula familiar, para estar em Brasília, para eu conhecer o amor de Deus. Chegou a hora de voltar. E aí, foi um Deus nos acuda, porque eu não queria ir embora. Aí já estava bom demais lá, porque demais. A experiência com Deus era algo presencial, forte, constante. Exatamente. E aí eu tinha apaixonado, né, com aquela rotina nova, com o novo. Todo dia tinha um novo de Deus para mim. E o medo. Porque aí a pior coisa que veio foi o medo de voltar à vida velha. O medo de estar próximo de tudo, então aquele voltar pra mim era como se eu estivesse voltando pra trás, medo de recaída minha. Sim. Né, de voltar conhecendo você, exatamente. Você tinha medo daquilo tudo do passado, que quando você tomou consciência que não te fazia bem, voltar novamente a fazer parte da sua vida. Exatamente. Mas a delicadeza e os projetos de Deus que a gente não entende, nós voltamos pro Carmo, ficamos lá um pouco tempo, e depois nós íamos para Patos. O Vinícius queria abrir uma loja aqui, né? Então no ritmo dele, dos negócios dele. E nós viemos na esperança de tudo dar certo. E logo que eu cheguei em Patos, foi tudo muito rápido também, assim, como que o Senhor vai encaminhando tudo. Eu lembro que eu cheguei aqui, no mesmo mês que nós chegamos, teve um encontro na sede da Renovação. Oh, Deus que tem pressa, hein? E era um encontro de cura. E quem tava lá era de Nairtes. E olha pra você ver, eu morei em Brasília e não conhecia ela, né? Porque ela é ali da região. Goiânia. E lembro que minha tia me levou. Aí foi minha tia, essa mora no Carmo, a irmã mais velha da minha mãe, me convidou para esse encontro e nós fomos. E ali, então, eu comecei a procurar, né? Eu queria saber onde que tinha. Cheguei, eu morava ali perto da Paróquia do Rosário, por ali eu fiquei. Meu cunhado e minha cunhada tiveram um cuidado muito grande comigo, mas o Vinícius colocou a gente de novo dentro do encontro de casais. Eu fiz até o encontro de casais, foi em Brasília. Olha só. Então, assim, o Senhor lá, ele trabalhou muito na nossa história. Nós fizemos retiro de casais, que a gente ficava dentro do mosteiro ali de São Bento, nós ficamos lá 3 dias. Foram várias experiências, João, assim, eu não sei enumerar quanta coisa o Senhor fez conosco lá em Brasília. E aí, quando chegamos na Paróquia do Rosário, fui muito acolhida, muito bem acolhida, colocada numa equipe maravilhosa do encontro de casais. Então, nós fomos muito amados ali. Eu cheguei e fiquei em casa mesmo. Eu ia dizer que se eu não estou enganado, a primeira vez que eu te vi era na música. Era. Lá no Rosário, no grupo de oração. Tô lembrando disso aqui agora, mas eu acho que eu só vi você cantar naquela época, não vi você cantar mais. Então, né? Graças a Deus. Tem umas coisas da minha história aí que poucos sabem, né, Vinícius? Eu já fui cantora na minha infância.
Cantava Na minha muito, será? adolescência, meu pai é músico. Ah! Então, Não é porque parou de cantar, tem que continuar Então, cantando. não sei. Eu tenho uma prima que anda muito comigo e ela fala: o Senhor quer te usar nessa parte do louvor, se abre para isso. Eu falo: eu tenho que ter um tempo, eu quero estudar, porque uma coisa é você fazer por fazer, né? Mas foi mesmo. Então eu cheguei ali, procurei. Na época que eu cheguei, olha pra vocês verem, eu trabalhava com massagem. E como eu trabalhava na área de estética, eu trabalhava muito à noite. Então o Senhor já começou a me dar uma visão daquilo, uma visão espiritual do que eu precisava. E aquilo começou a me incomodar e eu falei: gente, eu não posso continuar desse jeito, não tinha jeito de eu ir numa missa, eu não tinha como procurar um grupo de oração, porque a maioria do pessoal que eu tinha que atender era após as 6 horas da tarde, né, às 18 horas. E aí eu desfiz de tudo. O Senhor foi colocando no meu coração, eu desfiz de tudo. Fechei a loja, a clínica de estética, fechei tudo, vendi tudo e comecei a frequentar o grupo de oração, Rainha da Paz. Descobri que lá tinha um grupo de oração, né, o meu grupo até hoje é minha casa, assim, eu falo que ali é a minha alegria, toda segunda, né? O coração espera, ansioso, esse dia de partilhar com os irmãos, porque aquilo ali é a nossa segunda família, né? Sim. E então, eu cheguei no grupo, a Laide, como sempre, muito acolhedora, aquele olhar, o Nelson, na época, na música. E eu comecei a participar com as meninas, e ali eles tinham uma reunião que eles faziam com o pessoal, e aí teve a sabedoria da Laide, que ela, me vendo ali muito perseverante, ela falou assim pra mim: tá tendo um seminário de vida lá na paróquia Santa Terezinha. Eu gostaria que você fizesse. Você aceita fazer o seminário de vida? E eu fui fazer o meu seminário de vida lá na paróquia Santa Terezinha. Eu preguei nesse seminário. Pregou. E Agora esse lembrei seminário desse foi o último que o episódio. senhor João Manuca coordenou. Era ele. A primeira pregação, se eu não me engano, foi a primeira pregação, foi dele. Ele já estava fazendo o tratamento. Então ele eu conheci, né? Tem tantos aí que vocês falam os nomes aqui de patos que eu não conheci, mas o senhor João Manuca eu conheci. E fiz meu seminário de vida lá. Voltei pro meu grupo de oração. E lá eu comecei a cantar com o Nelson. E aí, o Nelson muito sabe, mas a Laide, hoje nós queremos que você faça uma pregação. Eu falei: Jesus, misericórdia, eu não dou conta, não dou conta. E desde então é isso, né? São as missões que o Senhor nos confia. Pregação, a música hoje não, né? Porque o grupo de oração sempre está com o ministério. Tem o ministério, o pessoal. Mas pode voltar a cantar, pode voltar. Não tem problema não, é só acrescentar. Né? Quando precisa a gente tá lá, animando, dançando, louvando. Eu pedi para você no início uma palavra que norteasse, que tivesse muito a ver, e você pediu que a gente pudesse ler 1 Coríntios 13. Se você quiser ler algo específico, se você quiser comentar sobre essa palavra, o que ela tanto significa para a sua vida, tem a ver com a questão família, com a questão da primeira experiência com Deus, hoje da sua missão. Qual o significado de 1 Coríntios 13, onde fala da excelência e da caridade, Cris? Então, João, eu vejo assim que naquela vida que eu vivia, né, no automático, uma vida de escravidão. Escravidão dos vícios, escravidão dos meus pensamentos, escravidão da minha personalidade. Eu era escrava de mim mesma. Por isso que muitos pensadores falam, e isso é verdade, né? O nosso pior inimigo somos nós mesmos. A gente ter que fazer violência, como se diz São Paulo, é a violência contra a sua carne. A violência contra aquilo que você é e que você sabe que não é o projeto de Deus. A gente sabe das nossas limitações. Então, quando eu comecei a experimentar naquele grupo de oração, essa palavra sempre ficou muito forte para mim. Porque eu posso fazer o que for, mas se não for por amor, se não for com o perfeito amor de Deus. E o quanto eu preciso dessa palavra para que eu possa aprender a vivê-la. Eu lembro que aí então, nessa missão, quando eu cheguei na paróquia, logo eu fui eleita coordenadora paroquial. Então, assim, o Senhor sempre teve muita pressa comigo, né? E eu lembro direitinho que você estava lá, foi você que foi coordenar a eleição lá, e que você falou assim... Quando Na você época me da minha levantou, primeira coordenação diocesana, não é? Foi. Quando você me levantou, que a gente estava... Você rezou por mim, que você me levantou. Olha, Cristiane, a palavra que o Senhor me dá é assim, o discernimento. Que você fala assim, que... Senhor, eu nem sei falar. E era exatamente o que estava no meu coração. Jesus, eu nem sei falar, eu não sei nem rezar ainda. Né? Eu simplesmente estava ali com boa vontade. E
eu peguei essa palavra logo depois que houve aquela eleição paroquial. E eu falo e partilho até hoje com o pessoal do meu grupo de oração, que foi o melhor tempo que eu vivi. Eu me senti tão amada por Deus e pelos irmãos, sabe, assim, as missões que o Senhor me dava naquele tempo, de visitar os grupos de oração, o grupo de oração jovem naquela época, né, que era da nossa paróquia, o JOSC. Então, assim, era muito amor envolvido. Era a gente se sentir cuidado por Deus. E tudo que eu saía para fazer, às vezes as meninas até chamavam minha atenção: Cris, tá demais, diminui, né? As intercessoras: Cris, vamos diminuir, desacelera um pouquinho. E eu falava assim: não, que o meu cansaço aos outros descanse, porque eu tenho essa sede que as pessoas experimentem o que eu experimentei. Que as pessoas tenham a oportunidade de ter uma vida transformada pelo novo de Deus. E eu imaginava assim, que é ainda da minha rotina, né? Quando a gente fala que eu não criei os meus filhos dentro da igreja, né? Infelizmente, eu não tinha essa sabedoria. Eu vivi a minha experiência. Então, hoje eu tenho que fazer como Santa Mônica. Eu tenho de novo que gestar os meus filhos com os meus joelhos. Porque eu não apresentei eles para Deus da forma que eu precisava como mãe, né? Eu não tive essa sabedoria. E às vezes, quando eu tô muito cansada, eu volto nessa palavra. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu vendesse tudo que eu fizer, se não for por amor, então eu não posso estar cansada, principalmente para os meus. E aí eu volto naquilo que eu te falo, essa vontade, o desejo de que as almas experimentem a Deus. E às vezes a aflição que tem, eu sei que tem muitos em casa, e que é essa de que a gente fica, né, a gente sai para missão, às vezes você para e olha assim para aquele monte de gente, tanta gente fazendo a experiência, eu falo assim: meu Deus, e os meus, né? E os meus? Quando que será? Não, mas o Senhor está preparando a hora. Eu sei que o Senhor vai trabalhar como Ele trabalhou na minha história. Ele vai pegar alguém, Ele vai usar de um filho de Deus e Ele vai fazer isso acontecer. De que forma eu não sei, mas o Senhor está atrapalhando. Até porque a oração que você eleva a Deus em favor dos seus, ela não fica sem resposta. Ela às vezes pode demorar, às vezes não acontece do jeito que a gente quer, mas do mesmo jeito que eu tenho certeza que a sua mãe rezava por você, o seu pai, e a resposta veio na sua vida, assim será com aqueles que estão próximos a você. Quando você disse desse retorno, você disse algo que na hora Deus me dava uma palavra aqui que eu acho que é interessante a gente falar. O ato de voltar à vida velha, voltar à pessoa velha. Por quê? Porque o nosso corpo, ele quer os vícios, mas a nossa alma luta pelas virtudes, né? É um combate. Nosso corpo é um combate interior, interno. Todo dia. O nosso corpo quer aquilo que é viciante, que o mundo nos oferece, né? A gente estava aqui tomando um café e falando de coisas gostosas, né, por exemplo. Então o corpo ele quer isso, ele quer se saciar. E na questão espiritual, a nossa luta é contra essa carne aqui, é nós mesmos. Claro que a luta espiritual que eu digo, nesse sentido do meu eu, que a nossa batalha espiritual não é contra homens de carne e sangue, mas a luta do meu eu, nessa questão dos vícios, das virtudes, ela é um combate até o fim. Até o fim. Então nós temos que estar vigilantes. E aí é onde entra o amor. Como que eu vou conseguir olhar para isso tudo e não me revoltar, não ficar desesperado, não ficar em pânico com tanta coisa que às vezes eu fiz ou deixei de fazer, pela graça do amor. Se eu vivo plenamente o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, eu sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Só faz barulho. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. Ainda que eu te distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor.
Não alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, os dons de língua cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então isso aqui sou eu. Porque quando, na palavra aqui vai falando de tudo, né? O amor, ele não tem inveja, ele não é orgulhoso, ele é paciente. Então é tudo aquilo que na minha natureza, existe. Então eu olhar para isso aqui toda vez e falar assim, quanto Deus precisa estar em mim. Existe o espinho na minha carne, né? E o meu espinho é a minha natureza. É o meu temperamento. Então, isso aqui, para mim, é uma palavra que sempre me relembra. Da direção. Que eu não posso me afastar do amor de Deus. Eu não posso. Eu não posso porque eu sou muito fraca. É você ter a humildade de reconhecer. E então, nessa missão que o Senhor me deu, começou, né, com a coordenação paroquial. E o Senhor nunca mais para, né, João? Aí foi a coordenação paroquial, depois já foi que você foi para a equipe diocesana, no Ministério Fé e Política, ou você passou por mais algum trabalho ainda? Não, coordenação paroquial. Aí depois eu fui auxiliar no seminário, né, de vida no Espírito. Auxiliar no seminário, é verdade. Você representava aqui na cidade. A cidade de Patos. O seminário de vida no Espírito, na minha coordenação, inclusive, não foi? Ou foi na sequência? Foi do Fausto. Do Fausto, é verdade. Isso. Aí depois você veio na sequência com a outra coordenação. A outra segunda coordenação diocesana. Viajando, passeando, quanto conselho. Nós andamos muito. O João, para mim, foi um testemunho, né? Esse, para mim, foi um testemunho de disposição, né? É o incansável, eu falava, é o incansável João Batista. Meu Deus, como que pode ligar pro 220? Ai, Jesus. E tanta partilha, tanto aprendizado, né, João? Quantos encontros, quantas amizades. Eu louvo muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Quantas amizades que hoje, mas Vinícius, nós temos assim, talvez não de estar constantemente, mas aquele amigo que você sabe, nossa, aconteceu isso, reza por mim. São preciosos. Me ouve, né, me acolhe, resolve os nossos problemas, nos ajuda quando a necessidade vem. E Deus é muito cuidadoso, Ele sabe de tudo. Então, assim, os coordenadores de grupo que passaram, que vão nos educando, vai nos ajudando a adquirir as virtudes que a gente precisa. E é isso, e vamos que vamos, estamos na missão. E depois da coordenação de João Batista me joga no fogo. Com o Ministério de Fé e Política, né? Nunca imaginava. Isso aí é assunto por terceiro bloco, já deu aviso ali, terminou o tempo. No próximo bloco nós vamos conversar sobre isso. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta para finalizar o nosso bate-papo. Curte, compartilhe e nos ajude nessa missão de evangelizar. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor. Tua graça me alcança. Estamos de volta para o nosso último bloco aqui do nosso Café com Esperança, recebendo a nossa querida irmã Cristiane Romão. Para esse último bloco nós reservamos o vinho bom. Não, até agora foi tudo bom, né? Tudo bom, tudo maravilhoso. Tudo bom. Melhor deixamos para o final? Não, mas é no sentido assim que eu quero dizer, porque depois de uma caminhada, depois de um tempo servindo, fazendo a vontade do Senhor, a gente começa a olhar a missão de um jeito diferente. E a Cris tem uma qualidade que eu acho que é tão nobre quando nós conseguimos descobrir isso, que pelo menos é o que eu sinto. Não fazer as coisas por uma obrigação simplesmente, mas entender que é um chamado. E isso ficou muito claro na leitura que ela trouxe para nós, 1 Coríntios 13, aonde o grande segredo de tudo é o amor, né? E ela, como eu disse, ela já partilhou que foi coordenadora paroquial, já esteve coordenando seminário de vida no Espírito, já esteve na minha equipe na época como coordenadora do Ministério Fé e Política. E a partir daí entra uma pessoa que nós temos amizade em comum, que é o nosso querido Gils, que deve acompanhar depois, vai mandar para ir lá para ele acompanhar, viu? Ele está inscrito no canal também, ele vai acompanhar. E
A partir daí, uma grande amizade, uma grande missão começa a acontecer e amplia-se a visão no sentido do Ministério Fé e Política, que ela tanto é que ela não fica somente coordenando o ministério na nossa diocese, como ela vai também acompanhar o trabalho no estado de Minas Gerais. E agora, um chamado recente, que ela foi me contar agora, que eu não sabia, que ela foi convidada para estar na Comissão Nacional de Formação do Ministério Fé e Política. E aí, aonde entra esse Fé e Política nesse chamado? Falando aqui que estava a vontade dela de ir pro ENF, é só para o Ministério de Pregação, mas não tem jeito. Nunca fui. Fé e Política. Nunca aconteceu. E aí, onde entra esse Fé e Política? Há essa paixão pela política desde o início da sua caminhada ou não? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Era o último lugar que você imaginava às vezes? Nunca, sim. Então, por isso que a gente volta lá na história de como Deus tem um propósito. Para tudo, né? Na nossa história. Primeiramente foi a profissão, né? Deus primeiro introduziu com a profissão, que foi quando eu fui assessora do vereador. E naquele tempo, no mistério de querer conhecer, de querer poder estar trabalhando de verdade, poder estar servindo a sociedade, de entender sobre a política, veio o Ministério de Fé e Política. Naquela época o Fausto ainda estava na coordenação e ele chegou até a comentar comigo por alto sobre o ministério, não tinha ele na diocese. Nós conversamos bem... Já existia um trabalho que o Brás sempre era aquele que representava para nós essa referência do Fé e Política. Exatamente. Mas não existia às vezes aquele trabalho consistente, de núcleo. De núcleo e diocesano mesmo. Sim. Ali no âmago da diocese, de trabalhar com o núcleo e expandir o ministério, né? Exatamente. Então, até eu participei uma vez com o Brás, lá na sede da Renovação, de um encontro que ele fez de apresentação do ministério. E aí o Fausto comentou comigo por alto, depois chegou a sua coordenação, você fez o convite, né? E você aceitou? Eu aceitei. Ela que é doida para aceitar, então ela aceitou. Eu aceitei porque, assim... Tinha algo, né? A gente tem que olhar para a nossa história e ver que Deus está nos direcionando para algo. Por que Deus está me levando por esse caminho? Eu tenho que compreender o chamado de Deus. E eu gosto muito também daquele livro, né, de Jonas, porque eu sinto que eu ainda sou Jonas. Sinto profundamente, assim, na minha história que eu sou Jonas, que eu fujo muito ainda, por mais que eu falo sim para muitas coisas, mas eu vejo que muitas vezes eu fico ali querendo logo que o peixe me engole, a baleia me engole, para eu poder dar uma parada na missão, porque eu falo, Senhor, não é isso que eu quero. Né? A gente tem essa dificuldade, Senhor, tá muito difícil, eu não estou entendendo, eu não sou capaz, eu sou muito limitada para esse assunto, como que eu vou estar envolvida em algo tão sério, tão delicado? Difícil de ser abordado. Muito difícil, porque assim, João, a Cristiane é uma pessoa, a partir do momento que eu me envolvi, né, de certa forma, no meio político, no meio público, a gente vê que já tem aquele olhar, as pessoas te olham, querem avaliar, te perguntar. Existe algo que tá na natureza do brasileiro, né? Nós temos infelizmente, essa chaga. Uma chaga. Né? Então ninguém gosta de política, ninguém quer falar de política, ninguém quer se envolver com política. E nós temos que louvar a Deus quando nós temos pessoas que se envolvem, né? Igual o Brás e tantos irmãos que a gente conhece que deram o sim para conhecer e sofrer, porque é sofrer. E quando veio esse chamado do ministério, eu fui na minha curiosidade de conhecer, de saber como ajudar e como que nós temos que, enquanto cidadãos, estar envolvidos nessa questão. O quanto nós não podemos, enquanto cristãos, pensar que a nossa vida é isolada da parte política. Eu hoje olho para o ministério e eu tenho a plena consciência, né, até conversando com o Daniel, nosso coordenador estadual, e eu falando para ele, Daniel, hoje eu tenho consciência que nenhum ministério da renovação, não tem nenhum, que não se envolva diretamente com o Ministério de Fé e Política. Né? Se a gente pensar na realidade da família, a realidade das crianças e adolescentes, nós vamos pensar o Ministério de Cura, o quanto nós precisamos dar cura para o povo, no pensamento, no julgamento acerca da política, Ministério de Intercessão, então tudo está envolvido. Né? Nós somos cidadãos que fomos chamados não só para rezar,
né? Nós não podemos pensar que nós fomos criados somente para rezar, mas nós temos algo que é um chamado de Deus e nós temos um papel na sociedade. E aquilo que nós somos envolve diretamente, né? O João Batista, hoje, ele é um cidadão patense e alguém te conhece pelo que você é. Não quer dizer que você tem que estar envolvido diretamente com a política. Mas o João é testemunho de pessoa na sociedade. E hoje nós temos que ter consciência que nós precisamos trazer isso para a política. Nós precisamos de cidadãos conscientes que se envolvam na política para pensar no bem comum, mas sem deixar a sua fé de lado. Os seus valores, aquilo que nós temos de mais essencial para nós, principalmente que o ministério ele é de fé, antes de ser de política. Até porque se a nível de Brasil, que é onde nós estamos nesse contexto, a nível de estado de Minas Gerais, a nível de cidade, se nós vemos às vezes tantas coisas que às vezes não nos agrada, é porque muitas das vezes nós fechamos os olhos para aquilo que é tão crucial e importante. Exatamente. Então eu falo por mim, a frase da Cris, quando eu falo que um grande divisor de águas na minha concepção sobre sociedade foi aquele primeiro encontro Fé e Política que o Gil esteve aqui na nossa diocese apresentando, e nós éramos 22 pessoas. Isso. E eu falo que naquele ano não é discriminando nenhum outro trabalho que foi feito na nossa coordenação, mas para mim, pessoa, foi o melhor encontro que eu vivi. Porque a partir dali eu comecei a ter consciência de coisas que até ali eu fazia de conta que eu não ia envolver. E não tem jeito, eu não queria envolver, mas quando você percebe, olha para sua filha, você fala, peraí, ela precisa de pessoas com consciência à frente para que amanhã ela possa conseguir tocar a sua vida de um jeito menos sofrido. Exatamente. Então, assim, aqui entra aquela questão que é onde nós que estamos aqui conversando, e a Cris tem esse pensamento, eu acredito que você que está aí do outro lado, que antes mesmo de ser partido A, B, C ou D, nós precisamos de olhar a política como algo necessário, fundamental, crucial em tudo que você fizer, querendo ou não, gostando ou não, esse assuntinho ele está embutido ali. No imposto que você paga, em tudo que você vai fazer, a política está por trás de tudo isso. Então, se nós não tivermos essa maturidade, nós não vamos conseguir deixar uma civilização melhor, uma geração melhor para esses que vão vir daqui para frente. Se nós queremos a civilização do amor, nós precisamos ter essa consciência enquanto cidadãos. Até pelas nossas palavras, né? Nós abençoamos a política. Eu odeio política. Eu tenho ódio de quem mexe com política, né? Então, são as palavras que nós direcionamos. E nós, enquanto renovação, vou falar aqui enquanto renovação carismática. Igreja, como cristãos. Enquanto cristãos, como que nós estamos usando até o falar? Nós estamos profetizando o quê? Para o nosso país. Mas Brasil não tem jeito. Exatamente. Minha cidade não presta. Até quando nós vamos continuar amaldiçoando tudo? Quando você fala aí de preocupar com a sua filha, a educação, como que tá? O que está sendo introduzido dentro das nossas escolas, para as nossas crianças, nossos adolescentes, nas faculdades? A saúde, como que está? Tudo. Transporte a cultura, público, a nossa cultura. as ruas da cidade, e aí vai. Então, as rodovias que cortam a nossa região, misericórdia. Como que eu não vou ter um olhar para ter essa consciência? Espera aí, se eu não me preocupar com essa realidade que ela cerca a minha vida por todos os lados, como que eu vou querer viver e exigir de alguém se eu não me preocupo? Se eu não dou valor a isso, se eu não quero conhecer, se eu não quero compreender. Até porque tem gente que tem um pensamento muito distorcido, né, na minha opinião. Pensa que para contribuir na questão da política tem que ser candidato. Exatamente. Claro que se você tem esse chamado, essa vocação, vai lá, segue em frente. Mas se não tem, você como cidadão tem que, de alguma forma, dar a sua contribuição, dar a sua opinião, falar, agir. Eu entendi como ministério, que eu sou muito grato ao Gils por isso, repito isso, já falei isso várias vezes, que essa consciência eu tomei a partir dali. Exatamente. E o Gilson é um homem muito sábio, né? Que presente para o estado de Minas. Adora café sem açúcar. Então, eu tinha que falar do café sem açúcar, vamos lá. Foi um amigo que você me apresentou, né? Involuntariamente. E tá na nossa vida, né? Mas no início nós já fizemos viagem com ele. Então, assim, estamos conhecendo uma realidade com um amigo.
Sim. Com uma pessoa que vai me ensinar o que é correto. E outra coisa, quando nós falamos do Ministério de Fé e Política, aí voltando ao que você falou, que a pessoa não tem que estar envolvida diretamente, não tem que ser um candidato. Tanto é que o Justo nunca foi candidato. Não, mas você precisa tomar consciência do valor do seu voto, em quem eu estou votando, quais são os princípios do meu candidato. Nós não estamos aqui para falar de política partidária. Eu não tenho que eleger o fulano ou o beltrano, eu não tenho que puxar saco ou tenho que levar isso para dentro do meu grupo de oração, para dentro da minha paróquia, para dentro da minha igreja, não. Mas na própria igreja nós temos documentos, nós temos instrumentos que nos ensinam como escolher. Quem é a favor da vida? Qual que é o partido que mais representa? Nós vamos achar candidatos perfeitos? Não. Não. Né? Nós vamos ter na política ali quem vai administrar são pessoas. São seres humanos como nós. E outra, além da natureza humana do candidato, da pessoa, nós temos por trás tudo aquilo que a gente entende sobre política. Que é uma realidade. E não tem como nós fugirmos dela. Nessa realidade do que ainda existe por trás da política. Mas enquanto os interesses pessoais, né? E tudo aquilo que a gente sabe hoje, que não tem como a gente falar que é mentira, nós estamos assistindo no nosso país, né, em toda a realidade que nos cerca. Mas, enquanto ministeriada, o primeiro chamado foi por isso, essa curiosidade e esse interesse. Como que eu posso contribuir? Como que eu posso estar inserida nessa sociedade e fazer a diferença? Como que eu posso levar isso para os meus irmãos cristãos na comunidade, na paróquia, no grupo de oração? E essa questão política, eu falo que, principalmente dessa última, a gente faltou muita maturidade em todo o sentido na sociedade, porque as chagas que ficaram abertas, tanto de um lado como de outro, de lado, ou daqueles que não queriam nem A nem B, foi um estrago muito grande. Nós vimos pessoas dentro da própria igreja se revoltarem, virarem a cara, não terem a maturidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui. O seu pensamento pode ser diferente do meu. Eu não concordo com tudo que você está falando, você não concorda com tudo que eu estou falando, mas aonde entra o respeito, ele é capaz de amenizar tudo isso. Então, assim, houve uma ruptura muito grande no nosso meio. Extremismo. Então, assim, eu percebo que nós precisamos amadurecer muito, mas digo que foi bom. Sabe aquela sacudida que todo mundo precisava? Exatamente isso. De alguma forma, é aquela questão, ninguém fica sentado em formigueiro. Então aquela situação fez com que as pessoas, por mais chato que se tornou, chegou uma hora estava chato, mas aquilo fez com que o povo pensasse, opa, peraí, não é simplesmente muita gente. Não é simplesmente lá dar o meu voto para um ou para outro. Não, peraí, tem mais coisa aqui. Eu quero entender, eu quero buscar. E eu acho que se essa maturidade de alguma forma aconteceu, despertou nas pessoas, para mim já foi um ganho. Muito. Já foi um ganho. Nós temos muito trabalho pela frente, principalmente em curar. Isso aí que você falou. As chagas que ficaram, famílias, né, brigas familiares dentro da igreja, em todos os âmbitos, nós assistimos isso. Sim. Nós vivemos, você não viveu na sua família, Sim. Porque na minha teve. Todas, eu acredito assim. Mas, além dessas chagas, nós precisamos entender que se chegamos nesse ponto, nós não podemos voltar para trás. Não dá mais para se isolar e não querer entender o que é a realidade. E onde que eu entro nisso? E como que eu posso contribuir? E o que eu quero? Eu preciso aprender. Eu preciso buscar... Eu preciso estudar, eu preciso saber o que a própria igreja deixou para mim, como caminho, como ensinamento. E aí vai chegar o ponto e que nós vamos falar, vai ter que falar sobre partido, vai ter que falar sobre pessoas. Então, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar pontuando, avaliando quem que encaixa mais dentro da minha realidade enquanto cristã, enquanto cidadão, o que eu quero. E eu vou fazer essa avaliação e vou poder escolher. E isso vai ser muito bom, João, porque à medida que os candidatos forem vendo que a consciência do cidadão o povo acordou, transformou, eles vão saber o que eles vão ter que passar a fazer para nos representar. Exatamente. O que eles vão ter que trazer porque de colaboração para a sociedade. Como ninguém preocupava antes, qualquer um que a se pessoa colocasse... só levantava a bandeira, falava, mas e na hora de fazer?
espera aí, o que eu tenho que acompanhar? O que é o projeto do fulano? Quando chegou a hora de cumprir o projeto, ele realizou? Fiscalizarmos também, né? Exatamente, esse é o nosso papel. O que é que eu quero para dentro da escola? O que está vindo para a educação? E outra coisa que nós trouxemos lá no ENF, foi comentado esse ano, Dom José Aparecido muito bem falava para a gente. Cadê o pessoal católico que precisava estar sentado nas cadeiras das comissões que existem? Comissão de Saúde, Educação. Onde estão os cristãos que precisavam estar assentados ali para ver o que está sendo colocado? Para nós, que nós estamos... É isso, entendeu? Nós estamos diretamente envolvidos com isso. Então, se nós queremos isso na nossa sociedade, nós precisamos ocupar o lugar que é nosso. Nós precisamos de bons advogados, bons profissionais. Não é só o candidato político, né? Não é só isso. Nós precisamos de pessoas conscientes, cidadãos cristãos, que representem aquilo que é nosso valor. Aquilo que nós temos de mais caro para nós e, principalmente, não esquecer a nossa fé. Querendo ou não, ela está envolvida diretamente com a política. E tem que saber ter esse equilíbrio para que isso não prejudique até a nossa espiritualidade, né? Eu acredito assim que um tem que dar o equilíbrio certo ao outro, porque eu não posso chegar a um ponto que aquilo que eu acredito também começa até a prejudicar a questão da minha fé, ou que a minha fé de alguma forma me falta o discernimento, me ajudar de alguma forma na questão política. Então tem que estar muito alinhado, balanceado, para que a própria ação do Espírito derramada sobre nós nos capacite a entender isso. Exatamente. É preciso ter a questão espiritual, mas é preciso tomar consciência. Exatamente. Isso tem que caminhar lado a lado. O quanto é urgente da gente ter esse olhar, João, que é só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de transformar as mentalidades. Abrir a nossa mente, aquilo que já foi plantado na nossa história, como ideologia, tantas coisas que existem em nós, como ensinamentos que às vezes a gente acha que é correto. Eu falo por mim, né, quando eu te conto da minha história, o quanto que eu trazia do movimento feminista, que tinha na minha história, colocado na minha... né, eu fui criada assistindo, vendo e achando que era o correto. E depois você ter que desvencilhar e saber separar isso tudo. Ó, isso aqui está afetando diretamente no meu casamento, no meu comportamento, na minha personalidade. Então são várias coisas, várias raízes, várias vertentes que vêm do lado político, social e que nós precisamos trabalhar e ter atenção. Para a gente poder trazer isso para a consciência dos cristãos, católicos, mas não só, né, na igreja, mas do cidadão. Com maturidade. Com maturidade. Com muita sabedoria, muito discernimento. Por isso que eu falo, né? Que você foi doido de me convidar e eu mais doida ainda de falar assim. Dois doidos juntos, dá nisso. Continuo mais louca ainda que fala o sim para um trabalho desse. Mas eu vejo assim que o meu sim para essa comissão hoje, que está sendo criada, né? Está vindo agora com a Mércia como coordenadora nacional. É a minha curiosidade de novo. É esse desejo que existe dentro de mim, que eu acho que é algo que Deus colocou no meu coração, que é essa vontade de ser formada, de aprender o que é certo. Eu tenho sempre esse desejo dentro de mim. De aprender e poder ajudar os demais. De abrir a minha né? mente para o novo, para que eu não seja aquilo que eu trago como consciência, como que eu julgo que é verdade, que é correto. Não, mas o que eu preciso realmente aprender do Espírito Santo e da igreja. Muito bom. Nosso café com esperança hoje, à noite, né? Porque esse mês foi uma loucura gravar esse café com esperança, mas deu certo, graças a Deus. Vinícius, obrigado por ter vindo, acompanhado, estado aqui conosco, tá? Emprestado da Cris um minutinho para nós bater esse papo aqui. Da próxima, por uma ele que bater papo com nós também, né? Vamos colocar ele aqui. Ele também já está sendo formado. Pois é, tá lá junto. Cris, obrigado. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, alguma coisa, fique à vontade para você concluir nosso bate-papo. João, eu quero te agradecer, né, pelo carinho de sempre e pela oportunidade, não só de estar aqui partilhando a minha história, né, porque eu sou, né, aquilo que eu te falava, não tem o que eu vou oferecer, a minha história, né, é o básico, é uma coisa tão simples, a minha vida, perto de tantas histórias dos meus irmãos, aqueles que eu vi aqui partilhando no café, mas por aquilo que você está fazendo. Eu estava partilhando com o Gilson mesmo, conversando com ele, falando assim, que o João tem um coração missionário. Nessa sua vocação missionária que eu assisti de perto. Esse doar-se,
essa vocação, esse dom, esse talento que é só seu, né? Que Deus te deu e que você sabe desenvolver tão bem. Que também é sempre falando um sim para o Senhor e curando, abrindo a mente de tantas pessoas para a simplicidade do viver. A simplicidade de estar ali à disposição e aprendendo e deixar que o Senhor toque, né, nas vidas e transforme as realidades. Deus seja louvado. Amém. Por esse café, pelas palavras de esperança, pelo seu dom, pela sua missão na renovação e na igreja. Né? Bendito seja Deus. Amém. Eis-me aqui. E sempre se encontrando. Graças Nas missões e por a aí. Deus. Se Obrigado. Deus quiser. Deus te abençoe muito. E a Amém. família. Amém. Cada um de nós. Tamo junto, né? Obrigada. É isso. Também. Valeu, Cris. Obrigado pela sua presença, pelas palavras que eu sei que são verdadeiras e somente gratidão a você. E peço que nos ajude nessa missão de compartilhar essa graça que foi a nossa conversa, né? Que eu gosto sempre de dizer que a sua história ela é importante, de quem quer que seja que vai sentar aqui do meu lado para a gente conversar. E aqui é uma conversa, você vê que é tudo do jeitinho que é aqui em casa mesmo. Essa mesa tá aqui nesse lugar só, é o contrário. Essa televisão tá aqui nesse lugar, né? Tiago coloca lá uns negócios bonitos lá, mas a televisão tá aqui. Nós somos de casa, já conhecemos. Não, aqui é assim, é do jeito... E o propósito desse café com esperança é exatamente esse. É deixar as pessoas à vontade. Eu não quero programar algo. Eu quero que Deus conduza esse momento da forma mais simples possível. Porque é assim que as pessoas vão compreender que não tem super-homem, super-mulher. São filhos de Deus que, ao compartilhar da sua história, talvez possa te ajudar com alguma palavra, com alguma coisa que você ouvir. E quem sabe a sua vida pode também ser mudada, como a dela foi um dia lá em Brasília, naquele encontro numa casa. E alguém, às vezes, de uma forma simples, mas com autoridade, falava e o coração da Cristiane foi tocado. É assim que a vida é. De forma simples, mas sincera, verdadeira. Então, assim, o que eu peço é nos ajude na missão de evangelizar, compartilhando esse conteúdo, sabe? Fazendo com que mais pessoas possam receber. Porque talvez uma mensagem, um vídeo como esse, uma imagem como essa que a gente fez aqui hoje, do Café com Esperança, pode chegar a uma pessoa, mas se for para aquela que Deus preparou tudo isso, valeu a pena. Valeu a pena. Que seja para um. Seja para um. Como foi para mim naquele dia do grupo de oração, como foi para você, ter certeza. Exatamente. Então é isso. Agradeço a cada um de vocês. Vocês estão acompanhando ainda pelo canal a reflexão do Atos dos Apóstolos. Daqui uns dias vem a continuidade dessa reflexão. Então, assim, nos ajude, porque a missão aqui é evangelizar e nada mais a não ser isso, levar a palavra de Deus aos corações. Obrigado a todos. Concluímos esse momento rezando a Nossa Senhora, pedindo por Jesus para que nos dê a graça de viver de forma abençoada essa quaresma que nós já estamos caminhando aí, que Deus possa nos iluminar a viver de forma coerente com a nossa vida, com a nossa caminhada, aquilo que é o propósito de Deus para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Tenham abençoado a semana pela frente. Sede santos como Deus é santo. E até o nosso próximo Café com Esperança. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.